Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Samuel Meira Mouta. Ele é lá da cidade do Rio de Janeiro, obviamente no estado do Rio, e ele escreveu um texto chamado Discussão para Distração. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Como vocês sabem, não fui eu que escrevi, eu sempre insisto nisso, né? Honra quem tem honra. E a honra é do irmão Samuel Mouta. E por isso, não escrevi, eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Como faço todos os dias, e vou insistir novamente, compartilhem essa mensagem. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam, por favor. Comentem, acionem o sininho, porque diariamente nós gravamos um devocional. E se você acionar o sininho, toda vez que ele for postado, você vai ser avisado. E é importante que o YouTube veja que este vídeo está sendo compartilhado e ele vai achar que é uma informação relevante, por isso ele vai mostrar para outras pessoas, tá bom? Então vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que possamos aprender com esse texto de hoje, que temos que focar nas coisas que vêm de Ti e não perder tempo com vãs discussões. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por estarmos aqui fazendo esse devocional. É o que eu agradeço, é o que nós agradecemos em Teu nome. Amém. Bem, então antes de iniciarmos, eu quero fazer uma correção que houve aqui. É um erro que houve aqui no nosso manancial, para aqueles que têm o livro, né? A leitura de hoje é Atos 15, de 1 a 9. E não, como estava escrito no livro, Salmos 8, de 1 a 9. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 15, de 1 a 9, para lermos o texto bíblico que é condizente aqui com o que nós vamos estudar, tá bom? Então, vamos lá? E diz assim, ó, Assembleia em Jerusalém. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e a nós, purificando os seus corações. Amém? Bom, então qual que é o contexto aqui que está acontecendo em Atos 15? Bom, Atos 15, nessa primeira parte que nós lemos, vai descrever uma discussão, uma significativa controvérsia na igreja primitiva sobre a necessidade dos gentios convertidos ao evangelho seguirem as leis e costumes judaicos e especialmente a circuncisão. Alguns judeus convertidos ao cristianismo, que vieram da Judéia, da Antioquia, da Judéia para Antioquia, começaram a ensinar que os gentios convertidos, eles precisavam ser circuncidados para ser salvos, porque era assim na tradição de Moisés.
Mas aí teve uma grande divisão entre os cristãos em Antioquia, e pois Paulo e Barnabé discordavam disso, argumentando que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, independente da circuncisão. Para resolver essa questão, o irmão Paulo e o irmão Barnabé, eles foram enviados lá para Jerusalém para se encontrarem com os apóstolos e os presbíteros lá da igreja para explicar o que era de fato. E aí lá em Jerusalém houve uma grande discussão sobre o assunto, e o irmão Pedro então se levantou e começou a relatar a experiência que ele teve anteriormente com o centurião Cornélio, né? Um gentio que havia se convertido e recebido o Espírito Santo sem ser circuncidado. Porque o irmão Pedro, o que aconteceu? Para aqueles que não conhecem, baixou um lençol, né? Com um monte de bicho lá que era considerado impuro, e a orientação divina era para ele matar e comer, mas ele falava que não, que aqueles animais eram impuros. E aí o Senhor fala, ó, você não deve tornar impuro aquilo que eu purifiquei. Então, o irmão Pedro argumentou que Deus não faz distinção entre judeu e gentil, porque ele purifica os nossos corações pela fé. E daí ele questiona por que tinha que impor um fardo tão pesado para os gentios, se nem mesmo os judeus haviam conseguido carregar. Então, esse é o contexto do que nós vamos discutir aqui. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, diante dessa polêmica acerca da circuncisão dos gentios, é importante que a gente lembra que a ordenança era focar no cumprimento da missão de testemunhar até os confins da terra. E os cristãos eram poucos e não tinham assim nenhum recurso logístico, não tinham um avião, não tinha um trem, não tinha metrô, não tinha nada. Mas mesmo assim, eles fizeram muito, né? Eles se encarregaram de repassar a mensagem do evangelho. E como que eles conseguiram isso? Se eles não tinham condições, né, de se mobilizar, de andar para lá e para cá. Eles fizeram isso porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles estavam, focados na tarefa de pregar o evangelho. Mas aí o que acontece? Vem a primeira polêmica, essa que eu falei para vocês, né? Um fala que tem que cumprir a lei judaica e outro não. Aí o que aconteceu? Eles descendo para a Judéia e, apesar de não ajudarem na plantação das igrejas, eles não viajaram para apoiar os apóstolos, mas se deram ao trabalho de descer somente para ir lá fazer confusão. Ajudar a ter mais cristãos, não, mas para fazer confusão, sim. E aí eles fizeram uma enorme confusão, gerando uma discussão que não tinha cabimento em torno do tema relacionado à observação da lei de Moisés. Então, o que acontece? Esses homens que se diziam cristãos, na verdade, eles eram legalistas, eles eram religiosos, mas não eram cristãos. E esse tipo de gente existe até hoje, né? Que quer impor para você, para mim, fardos que eles mesmos não conseguem carregar. Eles levantam polêmicas para quê? Para desviar o foco da igreja, coloca lá um monte de ensino errado e ficam valorizando o tradicionalismo, né? Ah, tem que fazer desse jeito, tem que fazer daquele outro, que são coisas que foram criadas pelo homem e que não exatamente tem a ver com o ensino do evangelho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que Jesus Cristo mandou. Multiplicar os discípulos, como está lá em Atos 1:8, né? E até os confins da terra. Então, nós temos que multiplicar os discípulos de todas as nações, a começar pela nossa própria casa. Isso é fundamental. Então, irmãos e irmãs, vamos parar de discussão, vamos parar de focar na religião, vamos parar de focar em tradições e vamos focar naquilo que realmente é importante, que é a pregação da palavra. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Os cristãos do primeiro século tinham tão pouco e fizeram tanto. Por quê? Porque eles tinham foco na missão. Bem, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que o fundamental é estarmos
focados na missão, sem ficar discutindo para distrair o povo do que é importante, para nós acolher e abraçar, dá muito, muito certo. Quero que vocês se lembrem do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que devem seguir. Agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é uma frase de A.W. Tozer, que diz: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.